Vamos lá, senhoras e senhores, eu sou o Mário Sobral, do Jornal Segurito, em mais uma edição do SST, o canal. E hoje vamos falar sobre alguns controles que a gente pode implantar, né, quando o ambiente está com uma temperatura muito elevada para o trabalhador. Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWN. Olá, eu sou o Mário Sobral. E juntos estamos fazendo SST é o canal. Então eu moro aqui em Manaus e aqui em Manaus o negócio é quente, tá? E a primeira coisa que tem que fazer antes do controle propriamente dito, realizar as avaliações ambientais. Eu preciso saber como é que está o ambiente, tá? Então vou lá, faço a avaliação, pego lá o medidor de estresse térmico, coloco lá, vejo a temperatura, tudo bonitinho. Ah, tá aqui, tá acima do que deveria. Só que além da avaliação do ambiente, eu tenho que analisar a exposição dos trabalhadores. Como assim? Pode ser que a duração da exposição não seja tão elevada. A intensidade da temperatura que eu peguei lá, ok, está dentro do tolerável, né? A atividade física realizada pelos trabalhadores não é tão intensa. As condições de trabalho são adequadas ou inadequadas. Então eu tenho que avaliar o ambiente, mas eu também tenho que avaliar o trabalhador, como é que ele está nesse ambiente de trabalho. Ok. Fiz essa avaliação e realmente é um problema. O trabalhador está numa situação extrema. Então eu vou ter que implementar medidas de controle. A primeira coisa que eu posso tentar fazer é a adoção de pausas regulares para descanso em ambientes mais amenos, né? Com temperatura mais amena. Então o trabalhador vai lá, trabalha, sei lá, 20 minutos, 30 minutos. Isso principalmente no horário de pico, né? Que lembra, a gente avaliar os períodos mais quentes. Então, sei lá, vai ser lá próximo do almoço, logo após o almoço. Esse horário está tinindo. Então, esses horários, se eu estou considerando mais a questão de carga solar, eu tenho que dar uma priorizada e vou amenizar. No início da manhã, no final da manhã, teoricamente vai estar mais tranquilo e aí o trabalhador pode trabalhar de forma mais contínua naqueles ambientes. Então, o primeiro critério é esse, pausas. O que mais que a gente pode fazer? A questão da ventilação, melhoria da ventilação. Só que melhoria da ventilação não é pegar, encher de ventilador no ambiente e achar que agora resolveu. Não vai ajudar, tá? Por quê? Imagina que está tudo fechado e eu coloco lá um monte de ventilador. Vai ficar circulando ar quente. Então eu preciso fazer a ventilação, mas fazer a exaustão. E dependendo do ambiente, ainda assim não vai resolver, o que acontece em muitos ambientes aqui em Manaus. Tá? Então, a gente sabe que o ar quente sobe, né? Então, além dessa ventilação, tem que tirar esse ar quente dali. Aqui em Manaus se usa muito exaustor eólico, aqueles exaustores que ficam em cima lá da telha, né? Para retirar o ar quente. É uma forma também, porque eu tenho que fazer com que esse ar quente saia do ambiente. Só que em algumas condições, a única possibilidade é ar-condicionado mesmo. Tá? O que mais? A gente pode também trabalhar com isolamento térmico, né? Então, eu vou colocar nas paredes, no próprio telha. Por exemplo, aqui em Manaus eu vejo muito pessoal trabalhando com telha sanduíche, que é a telha trapezoidal de alumínio, aí tem um lateral isolante no meio e telha de novo por cima. Por isso que é como se fosse um sanduíche, para isolamento térmico. Mas pode ser nas paredes e tudo mais. Forro também. Só que além dessa parte aí da estrutura, às vezes o pessoal esquece, mas, por exemplo, digamos que eu tenho um duto, uma tubulação, que passa um fluido aquecido. Vai estar emanando calor. Então tem que ter um isolamento térmico. Ou uma máquina que aquece muito mais do que o normal. Então eu também tenho que dar uma isolada. Lógico, para tudo isso tem que ter projeto, não é de orelhada. Então vai ter que ter um engenheiro, fazer o projeto tudo bonitinho. Eu devo também fazer o controle da umidade. Aqui em Manaus é muito úmido mesmo. E isso causa muito desconforto. Então, já é quente, né? Úmido, aí causa mais desconforto. Dependendo do ambiente, talvez seja interessante comprar um desumidificador, que aí já ia amenizar esse problema. Questão da proteção solar. Pode ser lá o creme protetor, eu sei que não é EPI, mas é uma forma de amenizar as consequências, né? Quando o cara está lá exposto ao sol diretamente. Mas imagina que você está no ambiente interno. Colocar uma cortina, uma persiana, um estufilme, já vai minimizar essa possibilidade de exposição ao sol, né? Mas se você está no ambiente externo, tentar fazer pelo menos sombreamento, né? Colocar lá um toldo, um abrigo, para amenizar essa situação do trabalhador. Tá? Questão de adequação do vestuário.
o trabalhador está lá com um ambiente interno ou externo, tanto faz, e com uma roupa muito grossa e tudo mais. Às vezes é possível, a gente vai ter que avaliar se não é um problema, mas, por exemplo, eu vejo algumas cidades que os guardas de trânsito usam bermuda e camiseta, porque não vai ter uma consequência grande para a atividade do trabalhador e vai amenizar a exposição. Então, pensar onde é possível eu rever a questão do vestuário. Escalonamento de horário também, quando for possível reorganizar os horários. Então, essa atividade que é mais intensa, eu vou fazer no início da manhã, no final da tarde, e as outras atividades menos intensas eu faço no horário de pico. Outro ponto que é simples, mas nem sempre tem, a questão da hidratação adequada, da água para o trabalhador. Parece uma coisa óbvia, né? Mas às vezes não tem. Quando tem, está longe, ou mesmo quando está perto, está quente. Vai dar uma sopa lá para o trabalho da água tão quente. Não, água fria pelo menos. E uma outra possibilidade é a questão da rotatividade das tarefas. Então eu trabalho no ambiente quente e vou rotacionar periodicamente com uma pessoa que trabalha num ambiente mais ameno para tentar minimizar essa exposição. Lógico, há várias outras possíveis, mas eu tentei dar uma geral aqui de atividades de controle, né, que você pode implantar. Percebe que nem sempre só o ar-condicionado vai ser o principal. Em algumas situações, se você não fizer isso, vai ser quase impossível. Tá? Aqui em Manaus tem muitos processos que não tem como. Se não tiver ar-condicionado, vai dar acima do limite. Tá? Além disso tudo que eu falei, em paralelo, eu vou fazer um monitoramento da saúde desse trabalhador. Eu não, né? O médico trabalha. Principalmente se a pessoa tem mais idade, coisa e tal, tem que acompanhar como é que está a saúde desse trabalhador. E também treinar esse trabalhador para que ele reconheça os sintomas. Por exemplo, de exaustão térmica, a tontura, fadiga. Ele exemplo, eu estou aqui numa situação que parece que está estranho, deixa eu ir lá no CERMIT verificar se não há um problema. Tá? Então, o trabalhador tem que ser orientado para isso. E no final, tu tem que ficar monitorando. Mudou lá o ambiente, mudou uma máquina. Periodicamente fazer esse monitoramento para saber se está melhor ou se piorou a situação dos trabalhadores. Tá? Então percebe que dá um trabalhinho, mas tem muita coisa que pode ser feita. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. Tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar o e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.